Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, apenas o verso 1. Está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. À luz desse texto, eu gostaria de propor o tema: a história não está à deriva. Vivemos hoje dias difíceis, tempos tenebrosos. As nações andam perplexas. A crise medonha se instala nas nações mais ricas e nas mais pobres. Há uma espécie de estertor, de dor e sofrimento que reina neste mundo. E algumas pessoas nessa conjuntura imaginam que a história, como os gregos pensavam, é cíclica. Estamos vivendo uma crise, porque lá no passado houve uma crise, e essa crise está se repetindo, e amanhã vai repetir-se outra vez, e assim sucessivamente. Não concordamos com esse pensamento. Outros imaginam que a história está à deriva, como os existencialistas ateus, que a história é um caminhão sem freio ladeira abaixo, que caminha rumo ao desastre, celeremente. Não concordamos com esse pensamento. À luz das Escrituras, entendemos que a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. É bem verdade que diante das crises medonhas que a igreja estava lidando, alguns imaginavam que não tinha esperança. Quando João é levado para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, uma colônia penal, a igreja estava sendo massacrada, com fúria indomável. Os cristãos estavam sendo queimados vivos. Os cristãos estavam sendo jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfamados da Líbia devorarem. Os cristãos estavam sendo mortos pela espada dos gladiadores. Àquele tempo, os apóstolos de Jesus, todos, exceto João, já estavam mortos. E mortos pelo viés do martírio. Ao longo deste primeiro século, os homens que ocuparam o poder em Roma, na maioria, eram homens maus e perversos. Poderíamos trazer à tona César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Poderíamos trazer à nossa memória Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37. Poderíamos relembrar o reinado do perverso Calígula, que governou de 37 a 41, um dos homens mais malignos da história. Poderíamos trazer à tona a história de Cláudio, que governou de 41 a 54, onde houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Poderíamos relembrar a história de Nero, talvez o mais perverso dos imperadores, que governou de 54 a 68. O homem que incendiou Roma e o homem que mandou matar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Poderíamos trazer à memória a história de Vespasiano, que governa de 68 ou 68 a 79. Foi no período dele que Jerusalém foi destruída. Foi no período dele que os judeus foram dispersos pelo mundo. Poderíamos trazer à nossa memória a história de Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém. Poderíamos relembrar a história de Domiciano, que governou de 81 a 96, e é este imperador que agora deporta o apóstolo João para esta colônia penal, para uma solidão cruel, já no final da sua vida. E certamente o cenário era de que o cristianismo enfrentaria uma perseguição tão atroz que não poderia sobreviver. E quando o homem pensa que ele está no controle, engana-se. Porque diz a Bíblia que nessa ilha de Patmos, essa colônia penal, quando João é lançado ali para morrer na solidão, diz o texto que houve uma revelação de Jesus Cristo a ele, para mostrar aos servos de Deus ao longo dos tempos as coisas não que talvez aconteçam, as coisas não que podem acontecer, mas para mostrar as coisas que devem em breve acontecer. E naquele cenário, era um dia de domingo, quando João vê atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livros, manda às 7 igrejas. Ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e um semelhante a filho do homem no meio das igrejas, que andava no meio das igrejas.
E ao contemplar o Cristo vitorioso, o Cristo ressurreto, o Cristo onipotente, seus cabelos eram brancos como a alva lã, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como de bronze polido, suas mãos sustentavam a igreja, seu rosto brilhava como o sol na sua força. E diante de tamanha e esplêndida revelação, diz a Bíblia que João se prostra como morto aos seus pés. E o Cristo glorioso põe a mão direita sobre João e diz: João, não tenhas medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E então João é recomposto e recebe a ordem de mandar cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ao enviar essas cartas, diz o capítulo 4, versículo 1: depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Os céus comandam uma terra, os céus determinam os acontecimentos da terra. A história não está à deriva. E quando João sobe, ele vê um trono, e alguém é sentado no trono. E ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser compará-lo com pedras preciosas. E ele vê ao redor desse trono seres celestiais, a igreja glorificada, que reconhece a grandeza desse Deus e proclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus está no trono, Ele é soberano. Ele quem levanta reis, Ele quem depõe reis, Ele quem coloca reis no trono, Ele quem faz reis apiados no trono, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem pega o pobre necessitado do monturo e faz o assentar entre príncipes. Mas diz a Bíblia que João vê naquele que está sentado no trono um livro de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que significa esse livro? É exatamente o roteiro da história. Está na mão não do homem, não dos grandes deste século, mas está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. A história não está à deriva. E então a pergunta foi feita, e uma pesquisa foi realizada nos céus, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E pesquisaram no céu, e nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim foi encontrado digno, nenhum daqueles que já estão na glória foi encontrado digno de abrir esse livro e desatar os seus selos. E a pesquisa foi feita na terra, e nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum soberano deste século, nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum religioso, nenhum homem, por mais afamado que seja, foi encontrado digno. E a pesquisa foi feita debaixo da terra e no inferno, e nenhum demônio foi capaz de também dar significado à história da humanidade. Diz a Bíblia que João chorava, e chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno, nem de tomar o livro, nem de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E diz o texto que o ancião se volta para João e diz: não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E quando João olha para aquele leão da tribo de Judá, o que ele encontra é um cordeiro, como tendo sido morto, mas que ressuscitou. O digno procurado é o digno encontrado. E diz a Escritura que o Senhor, agora Jesus Cristo, o Rei da Glória, toma esse livro. E a igreja o exalta. E os anjos se unem à igreja glorificada e o exaltam. E agora o universo inteiro se reúne, todos os seres dos céus, da terra, dos mares, de todos os cantos, de todos os lados, de todos os tempos, se unem num grande coral cósmico, numa grande orquestra, num grande oratório celestial, e diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E a partir desse momento, o Cordeiro começa a desatar os selos. E o que são os selos? São os eventos que vão acontecendo na história, que não pegam Deus de surpresa, que não colocam Deus contra a parede sem saber o que vai fazer. Os selos são abertos. A igreja de Cristo é perseguida. Vem as guerras, vem a fome, vem a perseguição. Mas é o Senhor Jesus quem dá o pontapé inicial para que a história avance. A história não está nas mãos dos homens, a história está nas mãos de Jesus.
Dos capítulos 4 a 7 é a abertura dos 7 selos. É a perseguição do mundo à igreja. Aí vem os capítulos 8 a 11 de Apocalipse. E agora as trombetas tocam. E as trombetas tocam para anunciar o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. E quando essa trombeta toca, atinge os rios, os mares, a terra, os astros, os homens. Entendamos, o juízo sempre parcial. Sabe por quê? Porque ao longo da história, aquilo que tantas vezes se atribui apenas como tragédias, aquilo que tantas vezes se atribui apenas como fenômenos naturais, aquilo que se atribui apenas como a natureza se rebelando contra aquilo que está acontecendo, na verdade, são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. Terremotos, maremotos, pestilências, epidemias, guerras. Não, a natureza não age por si. Ela está nas mãos de Deus. E cada fato que ocorre é Deus tocando a trombeta e chamando o homem ao arrependimento. É por isso que o juízo é parcial, porque ainda é tempo de se arrepender. Depois que João vê as 7 trombetas soando, ele olha e vê nos capítulos 12, 13, 14, o quarteto do mal se levantando. No capítulo 12, o dragão, Satanás. No capítulo 13, a besta que surge do mar, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta. No capítulo 14, a grande Babilônia, que é o sistema político, econômico e religioso que se opõe a Deus. E o que você vai encontrar? No capítulo 12, o dragão perseguindo a igreja. E Deus preservando a igreja. Quantas perseguições, quantos massacres, quantas torturas. Nas 2 últimas viagens, pastor Elival, que fizemos, visitamos o campo de concentração de Buchenwald e agora o campo de concentração da Dachau. Muitos irmãos nossos morreram, queimados, nos paredões de fuzilamento, com escassez de pão. No primeiro século, os nossos irmãos foram queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Mas isso levou um pai da igreja a afirmar que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. A história não esteve à deriva, jamais estará à deriva. A história continua nas mãos de Deus, apesar das atrocidades que ocorrem nesse mundo. Aí vem o capítulo 13. E a besta que surge do mar é o anticristo, que receberá todo o poder de Satanás, toda a autoridade de Satanás para massacrar as nações, para levar todos os povos de todas as nações a adorar o dragão e adorar o anticristo. Um tempo de apostasia generalizada, mas a escritura diz que só adorará o dragão e o anticristo aqueles que não foram selados por Deus. Porque todos aqueles que foram selados por Deus jamais hão de se curvar nem ao dragão, nem ao anticristo. Sabe o que significa isso? Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas, nem para o diabo, nem para o anticristo. Estamos guardados nas mãos de Jesus. Quando vem o capítulo 14, é um sistema econômico, político e religioso que se opõe a Deus. A Babilônia não é uma geografia, a Babilônia não é uma instituição, a Babilônia é um espírito, é uma filosofia, é uma cosmovisão. De um mundo que se opõe a Deus, de uma economia que se opõe a Deus, de uma política que se opõe a Deus, de uma religião que se opõe a Deus. Mas nos capítulos 15 e 16, João está olhando. E agora ele vai ver as 7 taças da ira de Deus, da cólera consumada de Deus, sendo derramada sobre a história, porque agora ele está descrevendo a cena da volta de Jesus para o juízo final, e agora cessa as possibilidades de salvação. Agora não é juízo misturado com misericórdia, agora aqueles que não se arrependeram em tempo, agora quando Jesus volta e estabelece o dia do juízo, não tem mais chance, não tem mais oportunidade de salvação. E então, nos capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse, João vai ver esse quarteto do mal ruindo, colapsando, caindo, sendo derrotado. Nos capítulos 17 e 18, cai a grande Babilônia, aquela que embriagou os povos com o vinho da sua iniquidade. No capítulo 19, cai o anticristo e o falso profeta, e eles são lançados para dentro do lago do fogo. E então, nos capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse, a cena que você vê, já no 19, é Jesus voltando com grande majestade e glória.
E o que você vê no capítulo 20 é o reinado das almas lá no céu. A limitação de Satanás, que embora tenha poder e seja tão ardiloso, e não ignoramos os seus desígnios, ele não pode impedir que aqueles que foram escolhidos por Deus, por quem Cristo morreu na cruz, ouçam o Evangelho e sejam atraídos irresistivelmente pelo Espírito Santo para crer no Evangelho. E Jesus afirmou: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Bendito seja o Senhor. E então, ainda no capítulo 20, o que você vai encontrar é a grande cena do trono branco, do juízo final. Quando a Bíblia diz que todos hão de comparecer perante ele. Os cemitérios mais antigos, as profundezas do mar, aqueles que foram carbonizados e as cinzas espalhadas pelos rios, aqueles cemitérios há muito esquecidos, todos, sem exceção, grandes e pequenos, reis e vassalos, servos e chefes, empresários e empregados, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus, quando o reto juiz vai julgar todos segundo as suas obras. Livros serão abertos. E todos serão julgados pelas suas palavras, pelas suas obras, pelas suas omissões, pelos seus pensamentos. E nenhum ser humano, por mais benemérito que seja, conseguirá absolvição, justificação nesse tribunal pelas suas obras. Mas um outro livro é aberto nesse tribunal. O livro da vida do Cordeiro. E diz a Bíblia que se alguém não foi encontrado com o nome no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago do fogo, onde já está o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e agora todos os ímpios. Numa linguagem bíblica, quando Jesus volta com grande poder para fechar as cortinas da história e consumar a história, ele se assentará no seu trono e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E então a cena que você vê no capítulo 21 e 22 é que agora tem novos céus e nova terra. Agora todo o mal foi banido. Agora nada contaminado vai entrar lá. Agora os remidos entrarão nas bodas do Cordeiro. E o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. E então nós estaremos com Cristo. Agora com um corpo de glória, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E nós o veremos a sua face, e nós o serviremos, e nós reinaremos com ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E as cortinas da história se fecham, a eternidade começa, porque Deus sempre esteve no comando da história. A história não está à deriva, a história está nas mãos do Senhor Jesus. E ele a conduzirá ao triunfo final. Talvez você já leu tantos livros de filosofia, tantos livros de história de filosofia. Talvez você já leu tantos pensamentos humanos de que a história é conduzida pelos homens, ou a história está à deriva, como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Mas saiba disso, a história não está à deriva. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Hoje talvez o mal parece prevalecer. Hoje os poderosos deste mundo, com a alma empapuçada de maldade, parecem ter o controle. Mas certamente a mentira não vencerá a verdade. O erro não vencerá o acerto. A injustiça não vencerá a justiça. O diabo não vencerá Jesus. A igreja caminha vitoriosa, sobranceira, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas não é apenas a história, coletivamente, que não está à deriva. A sua vida também não o está. Se hoje você pôr a sua confiança em Jesus. Porque se assim você o fizer, a promessa dele é que você vai caminhando de força em força até comparecer diante de Deus em Sião. Se você hoje se render a Jesus, a promessa que você tem, conforme o Salmo 73, é que Deus pegará você pela sua mão direita, guiará você com seu conselho eterno e receberá você na glória.
Se você nesta manhã render-se ao Senhor Jesus, saiba disso, embora o mundo seja atormentado pelos demônios, diz a Bíblia que os demônios não podem atormentar aqueles que têm o selo de Deus, e você no dia que você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e a sua vida não está nas mãos do mal, a sua vida está nas mãos de Jesus. Apocalipse capítulo 13 diz que embora as nações e os reinos da terra vão se curvar e adorar o dragão e o anticristo, sem exceção, a exceção constitui início. O dragão não será adorado, o anticristo não será adorado por todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você, no momento que creu, seu nome já estava lá, mas agora está claramente para você lá. Você está com seu nome no livro da vida, e o dragão e o anticristo não poderão seduzir o seu coração. A história não está à deriva. A história caminha para um fim e para a vitória retumbante de Jesus Cristo nosso Senhor. É a este Jesus que nós viemos adorar. É a este Jesus que nós declaramos que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, agora e pelos séculos eternos. A história não está à deriva. Que Deus nos ajude. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Diante de um mundo que muitas vezes parece um caminhão sem freio ladeira abaixo, nós não podemos nos deixar abater pelo medo, pois a Bíblia nos garante que a história não está à deriva. Olhamos para o livro de Apocalipse e compreendemos que, desde o tempo em que o apóstolo João foi isolado na ilha de Patmos e a igreja sofria perseguições cruéis, o controle de tudo sempre pertenceu a Deus. Os impérios humanos passam, as crises e as dores tentam nos cercar, mas o nosso Redentor, o leão da tribo de Judá e o cordeiro que venceu a morte, está com o livro da história em suas mãos. Cada acontecimento caminha firme para uma consumação gloriosa, onde o mal será totalmente derrotado, e nós viveremos para sempre em novos céus e nova terra, onde não haverá mais pranto nem dor. Por isso, descansamos na certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós, nos protege com o seu selo e nos conduzirá vitoriosos até o triunfo final. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Você já chegou em sua vida ao ponto de achar que não tem mais saída, que chegou ao fim da linha, ao fundo do poço, e que você nem mesmo espera mais alguma solução milagrosa para a sua vida? O texto que eu quero expor agora trata exatamente dessa situação. Era festa em Jerusalém. As caravanas alegres se formavam e rumavam para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. O clima era de alegria, de regozijo, de encontro e reencontro. E Jesus vai também para a festa. Ele participava das festas anuais que ocorriam em Jerusalém. Mas quando chega nesse ambiente de alegria, de regozijo, de celebração, ele vai dedicar seu tempo ali para ir fazer uma visita no tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Ali não era um grande hospital apenas, não. Ali era uma espécie de depósito de pessoas doentes, sem chance de cura, cegos, coxos, paralíticos, gente que já estava com seu destino lavrado, gente que já estava com a esperança morta, gente que se amontoava em 5 pavilhões, aguardando, ocasionalmente, um fato inusitado que ocorria naquele local. Um anjo descia, movia a água do tanque, e o primeiro que pulasse no tanque era curado de qualquer doença que tivesse. Jesus está caminhando nessa casa de misericórdia. 5 pavilhões, 5 pavimentos. Quando, de repente, ele olha para um homem que estava ali, paralítico, há 38 anos. Certamente, com seus músculos atrofiados, certamente num estado deprimente, com diagnóstico irreversível, sentenciado a passar o resto dos seus dias naquele local triste, com um triste diagnóstico, sem esperança de futuro. Este homem não vê Jesus, é Jesus quem o vê. Este homem não busca Jesus, é Jesus quem o encontra. Este homem não pede nada para Jesus, é Jesus quem lhe pergunta.
queres ser curado? É claro que quando uma pergunta dessa é feita, espera-se uma resposta sim ou não. Mas a resposta desse homem é estranha, porque ele não responde nem sim, nem não. Ele responde, eu não tenho ninguém. Trocando em miúdos, ele está dizendo, eu estou aqui desamparado, esquecido, me abandonaram aqui. Não tem mais família, não tem mais amigos, não tem quem se importa comigo. Eu estou aqui aguardando o final da minha vida. Acabou para mim. Fim de linha para mim. É o fim. Não tem perspectiva mais. Com isso, este homem expõe um problema talvez mais grave, mais agudo do que a própria paralisia. A dor de ser abandonado, de ser esquecido, de não se sentir gente que tem valor, que tem amor próprio, que espera alguma coisa da vida. E diante daquele cenário, Jesus dá uma ordem para ele. Levanta-te, toma o teu leito e anda. É curioso que a ordem de Jesus parecia também estranha e impossível, porque este homem há 38 anos está paralítico, talvez uma maca mal cheirosa, e tudo que ele queria fazer da vida, e ele nunca conseguiu, é levantar-se. Se fosse da perspectiva apenas da medicina, ainda que ele se levantasse, ele não conseguiria andar porque seus músculos estavam atrofiados. Mas Jesus dá uma ordem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Lá atrás ele já se sentia muito prejudicado, porque um paralítico não consegue concorrer com ninguém em agilidade. Pense você, se o primeiro que pulava no tanque era curado, ele era o último da fila, porque ele era paralítico, estava há 38 anos, em cima de uma cama, de uma maca, de uma esteira ou no chão. Ele não tinha celeridade, não tinha rapidez, não tinha como ter. Então ele era um candidato escalado para o fracasso, para a derrota, para ser o último da fila. Agora ele poderia dizer, mas eu não consigo me levantar. Agora é importante dizer, quem dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Certa feita, Jesus estava em Cafarnaum e estava dentro da sinagoga. E a sinagoga estava cheia. E Jesus identifica um homem com a mão direita mirrada. E Jesus olha para aquele homem e diz assim, fica de pé. O homem ficou de pé. Aí Jesus diz para o homem, vem para o meio. O homem veio para o meio. Aí Jesus diz para ele, estenda a tua mão. A mão está mirrada, está seca. E Jesus diz, estenda a tua mão. Ele poderia argumentar, bom, mas sempre eu quis estender a minha mão, eu nunca consegui. Mas quem dá a ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. O homem estendeu a mão, e a mão foi imediatamente curada. Aquele que dá a ordem, dá poder para que a ordem se cumpra. Permita-me um outro exemplo. Jesus chegou na porta do túmulo de Lázaro, em Betânia. Havia ali uma multidão. As irmãs de Lázaro choravam. E Jesus deu uma ordem para os homens ali, tirai a pedra do túmulo. Marta protestou imediatamente, Senhor, já cheira mal, agora não é mais hora, agora passou o tempo, agora é impossível, agora é irreversível, chegou o fim, não tem mais jeito. Mas Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. E Jesus dá uma ordem, embocando a sua voz para dentro do túmulo, Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto, já em estado de decomposição, escuta a voz de Jesus, recebe vida e sai do túmulo. Porque aquele que dá ordem, dá poder para que a ordem se cumpra. Jesus disse para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. E então diz a Bíblia que o homem, de um salto, se levantou, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Ou seja, as curas que Jesus operou não foram subjetivas, desculpa da expressão, não foi cura meia boca. Quando ele operava um milagre, o milagre verdadeiramente ocorria publicamente, verificavelmente. Podia-se atestar a cura. Mais tarde, Jesus encontra este homem e faz um alerta para ele, olha, vê, não peques mais, para que o seu estado não seja pior do que o primeiro. Passa-nos a ideia de que a doença daquele homem estava relacionada com a prática pecaminosa que ele tivera na sua juventude. E então, diante desse episódio e dessa narrativa, eu quero destacar 3 coisas. A visita de Jesus à casa da misericórdia. Primeiro, uma pergunta maravilhosa. Queres ser curado? Depois de 2000 anos desse episódio, Jesus é o mesmo, tem o mesmo poder. E ele está se dirigindo agora, por meio dessa palavra, a você. E a pergunta é essa, você quer ser curado?
Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são as suas enfermidades, eu não sei quais são as suas mazelas pessoais, eu não sei quais são os seus pecados, mas o autor da vida, o salvador do mundo, está perguntando a você: você quer ser curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo, aquele homem estava sofrendo há 38 anos. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído. Não importa quão complicado seja o seu problema hoje, a pergunta é essa: você quer ser curado? Ele tem poder para curar você emocionalmente. Ele tem poder para curar você espiritualmente. Ele tem poder para curar você fisicamente. Não há nenhuma limitação no médico dos médicos. A pergunta: você quer ser curado? Problemas que você enfrenta há tanto tempo, problemas que você já tentou resolver e não conseguiu, problemas que você já bateu em tantas portas procurando ajuda e socorro e só colheu decepção. Agora Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Ele não está perguntando se o seu problema é sério, ou é grave, tem muito tempo, ou é insolúvel na perspectiva humana. Essa não é a questão. Ele é o todo-poderoso Deus e ele pergunta a você agora: você quer ser curado? Para ele não tem causa perdida, para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem doença incurável, e é ele quem lhe pergunta: você quer ser curado? Bom, esse é o primeiro ponto, uma pergunta maravilhosa. Mas o segundo ponto é uma ordem maravilhosa. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Talvez você vai precisar tratar de algumas questões na sua vida, porque quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele responde: eu não tenho ninguém. Ele estava se sentindo sozinho, abandonado, esquecido, desprezado. Ele estava se sentindo uma carcaça humana jogada, desprezada ali naquele local. Talvez você hoje nutre no seu coração algumas dores que precisam ser enfrentadas. Algumas flechas venenosas que machucaram você, ainda doem como feridas que estão sangrando dentro de você. Talvez você se sente assim, desprezado pela família, não amado pelos amigos. Talvez as pessoas cortam volta de você, não se aproximam de você, não se importam com você. Mas agora é Jesus quem se importa com você, é Jesus quem aborda você, é Jesus quem toca você, é Jesus quem pergunta para você: você quer ser curado? Não importa quão grande o problema, você pode se levantar. Chega de ficar prostrado, chega de ficar rendido ao problema, nocauteado pelo problema. Jesus pode agora mesmo levantar você. E levantar é uma atitude, é uma postura, é pela fé. O problema está aí, a paralisia está aí, o pecado está aí, a tristeza está aí, o sentimento de inferioridade está aí, o complexo de inferioridade está aí, a baixa autoestima está aí, mas Jesus está dizendo para você: levanta-te, fica de pé, toma uma postura, toma uma decisão, faça isso debaixo da ordem de Jesus. Certa feita, Jesus mandou Pedro ir para o fundo e lançar as redes para pescar, e pedir: mas Senhor, já trabalhamos a noite inteira, já fizemos tudo que a gente podia fazer, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente um lampejo de fé acendeu-lhe na alma e ele disse: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Você não vai se levantar em seu próprio nome, você vai se levantar em nome do Senhor Jesus. É quando você obedece que o milagre acontece, é quando você crê que a glória de Deus se manifesta. Levanta-te, saia desse lugar, toma o teu leito, vai embora, para uma nova vida, um novo recomeço, uma nova história. Jesus é especialista em trabalhar as circunstâncias da vida, em mudar o coração, em mudar os sentimentos, em mudar as circunstâncias, em nos dar um novo capítulo na nossa história e refazer e repaginar toda a nossa vida para uma nova história. Levanta-te. A terceira verdade que eu quero enfatizar nesse texto: primeiro, é uma ordem, é uma pergunta maravilhosa. Queres ser curado? A segunda é uma ordem maravilhosa: levanta-te. A terceira é uma cura maravilhosa. Diz o texto que imediatamente o homem se levantou e se pôs a andar. Imediatamente. A cura de Jesus não é a crediário, não é em doses homeopáticas. Ele não está propondo para aquele homem uma pequena melhora. Ele não está propondo para aquele homem um tratamento de anos e anos. Não. Ele resolve o problema imediatamente, completamente, permanentemente. Aquele homem agora está curado. Aquele homem agora não precisa mais que alguém o lance no poço, pois Jesus lançou sobre ele o seu coração, a sua misericórdia, e agora ele está plenamente curado, completamente refeito, restabelecido. Eu quero dizer que hoje, enquanto você me escuta agora,
Se você crer, o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, perdoando os seus pecados, restaurando a sua sorte, renovando o seu coração, curando a sua enfermidade. Para Ele não há impossíveis, para Ele não há causas perdidas, para Ele não há situação tão difícil que Ele não possa reverter. Para Ele não tem problema que seja um desafio ao seu poder e à sua bondade. Ele pode tudo quanto Ele quer. Hoje, onde você está, pode ser a sua casa de misericórdia. Hoje, onde você está, Jesus está fazendo uma visita para você. Hoje, onde você está, Jesus pode abordar você com esta pergunta maravilhosa. Você quer ser curado? Hoje, onde você está, Jesus pode lhe dar uma ordem maravilhosa. Levanta-te. Hoje, onde você está, a cura milagrosa na sua vida pode acontecer. Imediatamente, ele se levantou. Hoje você é o alvo da bondade de Jesus. Hoje você é o alvo deste amor maravilhoso de Jesus. Hoje, um novo capítulo começa a ser escrito na sua história. Hoje você pode experimentar a grande salvação de Deus na sua vida. Se esta breve meditação fez sentido para você, e se você hoje quer experimentar o toque de Jesus, a cura de Jesus, o milagre de Jesus na sua vida, se isso faz sentido para o seu coração, quem sabe você possa enviar essa mensagem para alguém que você tanto ama, que esteja passando por uma grande luta, que já perdeu a esperança, ou está vivendo dias tão difíceis e tão amargos. Quem sabe você vai ser o instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Se você ainda não está inscrito no canal, quem sabe você possa nos ajudar, se inscrevendo. E certamente você acionando o sininho, você vai ser notificado para receber todo dia uma mensagem inédita para abençoar e encorajar o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Agora você ouvirá uma análise original do canal Sementes da Verdade. Não importa há quantos anos estejamos prostrados em nossas dores, traumas ou diagnósticos impossíveis, a última palavra em nossa história não vem do abandono humano, mas sim do Autor da vida. Assim como Jesus entrou no tanque de Betesda e enxergou aquele homem esquecido por todos, ele entra hoje em nossas realidades, olha nos nossos olhos e nos faz a mesma pergunta transformadora: queres ser curado? Nós não precisamos mais carregar o peso do fracasso ou nos sentirmos os últimos da fila, pois a ordem de Cristo traz consigo o poder para nos colocar de pé. Que possamos, pela fé, obedecer à sua voz, tomar a nossa maca e caminhar em direção ao recomeço que Ele já preparou para nós, certos de que, para o nosso Deus, não existem causas perdidas ou corações que Ele não possa restaurar imediatamente. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Sementes da Verdade para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.